Amém. Bom dia, igreja. Vocês estão bem? Se você trouxe a sua Bíblia contigo, você já pode ir abrindo em Mateus 19. Que privilégio poder compartilhar a palavra com vocês, meus irmãos. Essa semana uma irmã me perguntou da palavra de hoje: Pastora Sheila, vai doer? Daí eu falei, não, para quem é santo, não. Eu falei, para mim doeu bastante quando Deus me falou, mas foi muito bom, muito bom. Então vamos lá, meus amados. Mateus 19, a gente na verdade vai conversar sobre Mateus 20, sabe? Sobre a primeira parábola ali do versículo 1 ao 16 do capítulo 20. Mas ela é uma explicação de algo que Jesus está falando no capítulo 19. Então por isso que a gente tem que ler o finalzinho do 19 para a gente poder entender o contexto. Então no capítulo 19... a partir do versículo 16, nós temos a passagem ali do jovem rico, né? Todo mundo conhece, acredito que a maioria conheça essa passagem do jovem rico, quando ele se aproxima de Jesus, perguntando o que ele deveria fazer para então herdar o reino dos céus, a vida eterna. E aí ele fala para Jesus que ele já faz um monte de coisa, ele já cumpre um monte de mandamentos. Então o Senhor aponta para ele aquilo que lhe faltava, né? Jesus, a palavra diz que Jesus o amou, e por Jesus tê-lo amado, Jesus vai falar para ele: olha, uma coisa te falta, tem uma coisa que você está apegado, tem algo aí que está competindo com o senhorio de Deus no seu coração. Então o Senhor fala: vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. E ele não consegue fazer isso, e ele então se entristece, sai triste. E aí o Senhor fala: é muito difícil um rico herdar o reino dos céus. E aí os discípulos falam: mas Senhor, então quem é que vai se salvar, né? E aí Jesus fala: olha, para Deus, para os homens é difícil, mas para Deus tudo é possível. O Senhor falando que para Deus era possível. Então... é aqui que começa a nossa palavra de hoje. Pedrão, né? Pedro, super sincero, papo reto. Ele diz assim: olha, nós deixamos tudo para te seguir. Qual que vai ser a nossa recompensa? Né? E aí, vamos ler então do 19 a partir do versículo 28. 19 e 28. Próximo versículo, né? Pedro pergunta: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Em outras versões diz: qual será a nossa recompensa? 28, Jesus lhes disse. Vamos nos colocar de pé, amados, para honrarmos a palavra de Deus, por gentileza. Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, prestem atenção, contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Permaneça de pé que agora nós vamos entrar na parábola de hoje. Aí Jesus vai explicar que papo é esse de que primeiro pode ser último, último pode ser primeiro. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram.
Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Isso é importante. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Feche os seus olhos. Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, rendidos. Senhor, nós precisamos de Ti para renovar a nossa mente, para nos lavar, Senhor, com a água limpa da Tua palavra. Nós precisamos de Ti, Senhor, para sairmos, Pai, desse nível de conhecimento e inteligência humana, para conseguirmos compreender a sabedoria do céu, conseguirmos compreender a forma como o Senhor trabalha, aquilo que o Senhor valoriza, Senhor. Nós precisamos de Ti. Muda, Senhor, tudo aquilo que foi concebido, Senhor, de forma errada nas nossas mentes, tudo aquilo que foi construído, Senhor, mediante tantas influências que não são verdadeiras, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a termos esse ensinamento de forma revelada, não somente na nossa mente, mas que isso entre no nosso coração, Pai, para que a gente possa viver uma vida que Te agrade, de dentro para fora, em nome de Jesus. Amém, amados? Podeis assentar. Sabe, queridos, essa é uma parábola muito intrigante, você há de concordar comigo, né? Eu me ofendi muitas vezes quando passava por ela, eu me ofendia com essa parábola, eu ficava me ressentindo pelos trabalhadores que chegaram primeiro e falava: mas não é justo mesmo, Senhor, mas eu no lugar dele teria falado a mesma coisa. Da mesma forma como eu me ofendia muitas vezes quando eu li a parábola do filho pródigo, né? Eu me colocava no lugar daquele irmão mais velho, que serviu o pai a vida inteira, que procurava fazer tudo certinho, e depois vem aquele irmão folgado que foi, gastou a sua herança, depois volta, o pai o recebe com uma festa, e eu dizia: ah, não, é muita jaguarice para esse rapaz, não. E eu me ofendia de verdade, e falava: Senhor, eu estou lendo aqui, eu espero que um dia o Senhor me revele a sabedoria contida nessa palavra. De uma coisa eu sei: a Tua palavra é sempre verdade. Ela sempre expressa a justiça do reino. E se eu estou desconfortável com ela, tem algum problema em mim, né? Então eu falava: Senhor, me ajuda. E aí, meus amados, nós temos muitas coisas para aprender aqui com Jesus. E o primeiro ponto que eu quero destacar é, você que está anotando, o nosso senso de justiça é falho. Ou seja, nós somos injustos.
Isso é mais profundo do que você possa imaginar, né? Porque a gente costuma repetir quantas vezes: isso não é justo? Ah, não sei o quê, mas isso não é justo? Ah, fulano aconteceu isso com ele, isso não é justo? Quantas vezes a gente fala isso? Partindo do princípio que o nosso senso de justiça é perfeito. Mas a gente vai ver que nós não temos um senso de justiça perfeito. Sabe, é importante nós identificarmos quem é quem nessa parábola. O dono da vinha, ele representa Deus. O administrador que ele envia para chamar os trabalhadores representa Cristo. E acredite ou não, os trabalhadores diários somos nós. Nós não somos o dono da vinha. Olha que interessante. Muitas vezes nós achamos que somos o dono da vinha. Nós achamos que o mundo todo, ele funciona ao redor da gente, o mundo gira ao nosso redor, mas não é verdade. Nós somos aqueles trabalhadores diários que foram encontrados pela graça de Deus, que pela graça de Deus um dia Ele nos chamou e falou: sai desse lugar, vai fazer lá parte do trabalho da minha vinha. Quem está grato por um dia o Senhor ter feito esse chamado sublime para nós? Sabe, amados, a atitude desse proprietário desagradou os trabalhadores que chegaram primeiro, né? Porque eles se consideraram injustiçados por terem recebido o mesmo salário que aqueles que trabalharam 1 hora. E a verdade, amados, é que o pecado fez um estrago muito grande em nós, mais do que a gente pode imaginar. Ele deturpou o nosso senso de justiça, sabe, a nossa capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, foi deturpada em nós. E a Bíblia diz em Isaías 64:6 que as nossas injustiças são como trapos de imundícia. Sabe os trapos que os leprosos usavam para cobrir as suas feridas, a sua carne necrosada? Ou os panos que uma mulher usa naqueles dias do mês? O Senhor compara os nossos atos de justiça com isso, com esses panos, para nós termos uma ideia de como é o nosso senso. Então nós somos como uma balança desregulada, que precisa ser aferida pelo Espírito do justo Deus em nós. Então, quando o Senhor começa a agir nas nossas vidas, Ele vai ajustando essa balança. Amém? Você está entendendo? E sabe, queridos, além de nós termos tido nosso senso de justiça deturpado pelo pecado, aliado a isso, tem a voz daquela velha serpente querendo sempre insinuar para a gente que Deus é injusto. Deus é injusto. Ele está nos privando de algo bom. Nós merecemos mais. Eva nos mostra que, infelizmente, nós podemos dar mais crédito ao discurso da serpente do que ao discurso e a palavra do Senhor. E é muito sério isso, porque Eva, ela duvidou da palavra de Deus. Ela colocou a integridade de Deus em xeque. Ela duvidou da reputação de Deus. Entende? E o que acontece? Será que não acontece isso com a gente também? Quando a gente questiona a forma de Deus governar, nós estamos dando ouvidos à velha serpente. Quando a gente diz: aconteceu isso, não é justo, Deus. Eu não acho isso justo. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. Né? Às vezes a gente se acha tanto que a gente quer dar ideias para Deus, né?
Poxa, Deus, se eu fizesse isso, se o Senhor fizesse aquilo seria muito legal. Você não acha, Deus? Né? A gente acha que a gente teria condições de governar melhor do que o Todo-Poderoso. Então, muitas vezes nós condenamos Deus, nós julgamos a Ele pela forma como Ele faz as coisas, por aquilo que Ele permite, e nós nos colocamos na cadeira de juiz e colocamos Deus no banco dos réus, né? E isso é triste, mas a gente faz isso, meus amados. O nosso senso de justiça deturpado nos inclina a pensar que Deus é injusto. Agora, eu quero que você pense aqui comigo e que você vá analisando o seu coração. Se não é verdade que alguma vez isso passou pela sua mente, pelo seu coração. Não é intrigante que a gente nunca ache que Deus é injusto quando nós estamos sendo favorecidos? Quando a gente é favorecido, quando a gente recebe algo que a gente não estava esperando, ou que a gente não diz, não é justo, Deus, eu vou devolver. A gente não pensa que Deus é injusto quando a gente é favorecido. E também não é intrigante pensar que a gente sempre pensa que Deus é injusto quando a gente está refletindo em algo que nos falta de bom, mas nunca em algo que nos foi poupado de ruim. Eu vou dar alguns exemplos. Eu já reclamei bastante para o Senhor. Ai, Deus, por que eu não nasci num país mais desenvolvido? Por que, Senhor? Não é justo as pessoas nascerem na Suíça e eu nasci no Brasil. Mas eu nunca disse para o Senhor assim, ai, Senhor, por que eu fui nascer no Brasil? Eu devia estar passando fome na África. Por que, Senhor, que eu nasci aqui, num país que tem tanta liberdade? Eu deveria estar fugindo de uns extremistas lá no Irã, no Afeganistão. Senhor, não é justo eu ter nascido aqui. Eu deveria estar me escondendo numa caverna no deserto da Arábia Saudita, fugindo pela minha vida. Eu nunca falei isso para Deus. Eu nunca, sabe, é comum você ouvir as pessoas falando, não é justo fulano ter nascido tão inteligente. Não é justo ciclano ter nascido tão bonito. Mas eu nunca disse assim, Senhor, não é justo eu ter nascido tão saudável. Eu deveria não poder ver, ou falar, ou ouvir. Tantos passam por essa condição. Por que, Senhor, que eu nasci assim tão saudável? Você já ficou lutando com Deus por isso? Senhor, não é justo. Vocês estão me entendendo, amados? Você já disse assim, Senhor, não é justo eu ter 5 Bíblias em casa. E tem gente que não tem liberdade de expressar a sua fé em um país com governo, com ditadura, com perseguição, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Será que nós somos gratos pela nossa igreja? Quando em tantos lugares as igrejas dos nossos irmãos estão sendo queimadas? Quantas vezes nós somos gratos por termos recebido tanto, mesmo nós não sendo nada melhores do que quem recebeu tão menos? Então, o nosso senso de justiça, amados, ele nos faz 2 coisas. Ele nos faz ofender a Deus
porque a gente que critica o Senhor, a sua forma de governar, nós duvidamos da sua santidade, da sua perfeição. E também nos faz ofender as pessoas, porque a gente está sempre batalhando pelos nossos direitos, ao invés de buscarmos viver pela justiça de Deus. Porque quando a gente para de estar tão obstinado pelos nossos direitos e a gente busca viver a justiça de Deus, nós vamos entender que muitas vezes, ao invés de lutar pelos nossos direitos, o Senhor vai nos dizer: sofra o dano, perdoe. Quando nós abrirmos mão de lutar pelos nossos direitos, a justiça de Deus vai nos dizer: eu sei, fulano merecia ser desprezado e odiado, mas ame, ore. Muitas vezes a justiça de Deus vai nos dizer: abençoe, bendiga, não fale mal, não espalhe a má reputação, bendiga. A justiça de Deus vai nos dizer: entregue, dê, não retenha. Amém, amados? Nós precisamos então lembrar que nós não somos justos como Deus o é. E sabe, queridos, quando nós fomos salvos, olha que interessante isso. Quando nós fomos salvos, Jesus não nos tornou justos, Ele nos justificou. Se você quer entender essa diferença, faça a EBO ou a EBD. Jesus não nos tornou justos, Ele nos justificou. E há uma diferença bem grande, meus amados. O Espírito Santo agindo na nossa vida, Ele vai aferindo essa balança, Ele vai nos ajustando. Mas nós não fomos transformados em seres justos assim que nós recebemos a Cristo nas nossas vidas. Então essa é a primeira coisa que precisa ficar claro para nós. Só Deus, né, é justo, nós não somos justos. E a segunda coisa é, repete comigo: Deus é justo. Deus é justo. Parece tão óbvio, mas é importante a gente refletir sobre isso. Veja que o proprietário da vinha responde aos trabalhadores que estão ali insatisfeitos, aquele trabalhador queixoso. Ele responde para ele: olha, eu paguei o valor acordado, não há nada de injustiça. Eu não fiz o que a gente não combinou, eu fiz o que foi combinado. Mateus 20:13, veja o que ele responde. Mas ele respondeu a um deles: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Sabe, amados, Deus, Ele é o único que é completamente justo. Porque Ele é eterno. Então Ele está aqui desde sempre. Ele não chegou que nem a gente, bem mais tarde. Ele não está aqui há 20, 30, 50, 70 anos, 80. Ele está aqui desde sempre. O Senhor é aquele que sabe todas as coisas. Então Ele vê tudo. Ele vê as coisas visíveis e Ele vê as invisíveis. Ele vê as coisas que são óbvias e nem tanto. Ele vê as coisas que são aparentes e as que não são aparentes. Deus enxerga tudo, meus irmãos. E por Ele ser assim, e por Ele ser também onipresente, Ele não é que Ele não sabe de algo porque Ele não estava lá para ver. Você não sabe, né? A gente às vezes escuta: você não sabe porque você não estava lá. Você não participou. Deus estava lá, seja lá o lugar que for. Ele esteve vendo tudo, absolutamente tudo. E é por causa disso que Ele é o único que pode julgar com justiça.
E isso precisa trazer um conforto para nós, um consolo para os nossos corações, porque Ele enxerga as intenções do coração e não somente o que é aparente. Ele enxerga a dedicação com que nós fazemos as coisas. Ele enxerga o temor ou a falta de temor. Ele enxerga as renúncias que estão sendo feitas ou as renúncias que estão sendo negadas. Ele enxerga os sacrifícios, Ele enxerga as privações. Só Ele é capaz de perceber tudo isso. Nós não temos capacidade de medir isso, nem nas nossas vidas, nem para o nosso cônjuge, nem o nosso cônjuge que mora conosco todos os dias é capaz de medir isso nas nossas vidas. O tamanho dos nossos sacrifícios, das nossas renúncias, da nossa dedicação. Só o Senhor consegue medir tudo isso, meus amados. Sabe, há quem faça o bem, buscando a sua própria glória. Às vezes é até visível, às vezes não, mas o Senhor sabe. Há quem faça coisas grandiosas e seja admirado, mas não significa que seja isso que Deus lhe chamou para fazer. Você já pensou nisso? Sabe, amados, talvez toda essa sua capacidade de fazer, de movimentar, de empreender, fosse para outros fins. Deus o sabe. Há quem faça coisas consideradas pequenas aos olhos dos homens, mas são grandes para o Senhor. Há quem faça as mesmas coisas, mas sob condições totalmente diferentes. Por isso que a gente não consegue julgar corretamente, né? Um 6 numa prova de matemática pode representar uma grande vitória para alguns, e pode ser reflexo de desleixo para outros. Né? O Senhor conhece a máquina de cada um. Então só Ele. Você não pode dizer 6 é uma nota muito ruim. Depende para quem está tirando esse 6. A gente não pode dizer que os grandes tiram 10, porque pode ter alguém bem grande tirando bem menos. Amém? Vocês estão entendendo? É bem provável que, de acordo com o sistema de recompensa humano, os líderes religiosos bajulassem esse jovem rico e desprezassem os discípulos de Jesus. Há muitos bajulandos que estão servindo outros mestres, mas sustentando uma aparência de piedade. O único critério que esse trabalhador estava levando em consideração quando foi reclamar com o dono da vinha era o tempo de trabalho. Mas Deus leva em conta critérios que nós não temos capacidade alguma, nem de perceber, nem de reconhecer. Olha só que interessante isso. Nós lemos essa parábola, já nos inflamos, achamos que é injusto, porque nós partimos do pressuposto, né? Nós presumimos que todos esses trabalhadores partem da mesma realidade. Na nossa cabeça, automaticamente, a gente pensa que são todos iguais. Têm todos a mesma idade, eles têm todos a mesma saúde, eles têm todas as mesmas condições, as mesmas habilidades e a mesma experiência. Mas a parábola não nos garante isso. Olha que interessante. O sistema de julgamento e de recompensa de Deus é infinitamente mais completo e justo que o nosso. Nós julgamos apenas com base no que vemos. E isso é muito pouco. Isso é muito pouco, meus amados. A gente, quando lê essa parábola, nós não sabemos os motivos que levaram esse dono da vinha a pagar o mesmo salário para pessoas que trabalharam menos. E entenda, isso é muito importante. Os motivos pertencem ao Senhor.
Muitas vezes nós não entenderemos coisas que nós iremos presenciar. Nós veremos, queridos, situações que só a bondade do Senhor explica. Mas nós não podemos jamais duvidar da integridade do Senhor, da sua sabedoria, da sua santidade, da sua perfeição. Sabe, queridos, é tão importante que a gente consolide no nosso coração a verdade que Deus é justo. Porque toda moralidade, toda justiça que Ele criou, que flui dEle, Ele criou não só porque é bom para nós, mas é porque também é o padrão que Ele vive. Entende? Nós não podemos acreditar ou insinuar ou suspeitar que o Senhor criou um sistema de regras, de conduta, de moral para nós e que Ele age por outros padrões. Deus requer que eu seja bom, mas Ele às vezes é injusto. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus é sempre justo. Deus é sempre bom. Você está entendendo, meu irmão? Nós estamos rodeados de situações injustas, porque nós vivemos ainda num mundo que foi muito contaminado pelo pecado. Então nós não entendemos muitas coisas que acontecem. Mas eu vou te dizer uma coisa: você não precisa se preocupar que o Senhor vai ser injusto com você. Você não precisa se preocupar com isso, meu amado. Ele dará a cada um o que merece, seja em termos de recompensa, salvação, galardão ou punição. Deus é justo. E além dele ser justo, amados, ele é bom. E isso nos leva ao terceiro ponto da palavra de hoje. Então, primeiro nós vimos que nós não somos justos, o nosso sistema, o nosso senso de justiça é falho. Segundo, nós vimos que Deus é justo, amém? Deus é justo. E terceiro, Deus é bom e generoso. Deus é bom e generoso. Salmo 145, 17 diz assim: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. O Salmo 145, 9 diz: o Senhor é bom com todos. A sua compaixão alcança tudo o que fez, ou todas as suas criaturas. Sabe, queridos, o dono da vinha responde ao trabalhador que está reclamando, lá em Mateus 20, 14. Pegue lá. Recebe o que é teu e vai embora. Quero, olha só esse verbo. Quero dar a quem veio por último tanto quanto dei a ti. Esse quero dar, ele nos mostra que muitas vezes nós estaremos diante de expressões da bondade de Deus, da boa vontade de Deus. Nós vamos ouvir a respeito de testemunhos, de livramentos, de presentes, que a gente não vai entender, a gente vai dizer isso é, a única explicação é a bondade de Deus. Sabe, e nós não podemos achar, nós não podemos limitar o agir de Deus, definindo Ele como alguém que existe somente para recompensar ou punir. Você já pensou nisso? Eu estava pensando nisso essa semana. Amados, Ele é soberano. Deus pode agir simplesmente pela boa vontade dEle. Se Ele decide agir, Ele age. Ele não é só... As ações de Deus não são apenas consequências das ações dos homens, como se Deus fosse criado
para o nosso bel prazer, como se Ele existisse por nós. Não, é o contrário. Nós que existimos para Ele, nós que existimos por causa dEle. Ele não existe somente para, dar ali, responder às ações dos homens. Deus age por vontade própria. Deus é soberano. Amém? Você consegue entender isso, amados? Então, por causa dessa soberania, porque Ele existe desde sempre, porque Ele nos amou primeiro, nós muitas vezes não vamos entender as ações desse Deus bondoso. Agora, presta atenção nisso. Muitas vezes nós não vamos entender, porque talvez nós estejamos tão focados nos direitos que a gente não perceba as dádivas. Muitas vezes nós vamos estar tão preocupados com o que é direito, o que não é direito, o que é certo, o que não é certo, que nós vamos perder de contemplar as dádivas da boa generosidade de Deus. Amados, Deus dá, Deus perdoa, Deus abençoa, porque isso faz parte da natureza dEle. Ele é assim, bom, generoso, gracioso, entende? E quarto e último ponto, a generosidade de Deus vai testar o nosso coração e a nossa confiança na sua justiça. Nessa parábola, além de Deus ser justo, além dele pagar aquilo que ele combinou pagar, ele foi justo, ele cumpriu com a sua palavra, a gente percebe que ele também pendeu para um lado, ele pendeu para o lado bom, ele pendeu para o lado generoso, ele deu além, ele foi muito generoso. A gente vê aqui uma expressão da graça de Deus, porque ele deu um valor ali cheio para quem trabalhou muito menos. Mas essa expressão da generosidade de Deus ofendeu os primeiros trabalhadores. Eles rapidamente fizeram uma conta na cabeça deles. Mas peraí. O quê? Não, eu cheguei aqui às 9, trabalhei o dia todo, naquele sol, naquele calor, mas que horas que o fulano chegou? Você viu que horas que ele chegou? Não, acho que ele chegou pelas 4, 5 da tarde. 4, 5 da tarde, peraí, não. Nossa, então ele deveria ter recebido. Nossa, mas ele recebeu o mesmo que a gente. Isso não é justo. É interessante algo na fala desse trabalhador, que ele diz assim para o dono da vinha: com o salário que você pagou, você os igualou a nós. Isso expressa muita altivez, orgulho. Isso expressa, sabe, amados, que é como se ele tivesse dito assim: nós não somos iguais. Nós nos esforçamos muito mais. Nós suportamos um peso de trabalho muito maior. O nosso sacrifício foi maior. E isso denuncia tanto a forma como nós mesmos pensamos e as contas que nós fazemos. A gente faz essas contas. A gente olha para o lado e a gente, peraí, mas ele não trabalhou, nananã, ele não estudou, nananã, ele não fez isso. E eu estudei isso aqui, não é justo. A gente sempre vai achar que a gente trabalha mais, que a gente se esforça mais, que a gente se sacrifica mais, que a gente suporta mais adversidades, que nós temos mais responsabilidades e que, portanto, nós merecemos mais. Eu apanhei nessa palavra. Eu apanhei, eu vou dizer para vocês. Tinha hora que eu não sabia nem o que responder. Falava, Senhor, eu faço essas contas aqui. Isso nos lembra do irmão do filho pródigo, que ele também não conseguiu se alegrar com a generosidade com que o pai tratou o seu irmão. Ele pensou só nele.
E esses primeiros trabalhadores também não conseguiram pensar na alegria dos últimos, eles pensaram só neles. Isso me lembra o profeta Jonas, que também estava indignado com o fato de Deus decidir mostrar compaixão e misericórdia com o povo de Nínive. Jonas queria que Deus matasse todo mundo, porque Jonas julgou que eles eram dignos de morrer. E quantas pessoas nós vemos ofendidas com a misericórdia de Deus, enquanto elas batalham pelo direito de punir e matar. Então, a verdade é que não houve injustiça. Não houve injustiça com os primeiros trabalhadores, não houve injustiça com o irmão mais velho. O que houve foi uma questão de ofensa com relação à generosidade praticada ao outro. Veja o que o dono responde, Mateus 20:15. Não tenho, deixa eu esperar eles colocarem ali. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro, ou você está com inveja porque eu sou generoso. Em outras versões diz, ou os teus olhos são maus porque eu sou generoso. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o que é meu. Sabe, em Deuteronômio 15, tem uma instrução, dizendo assim, se você contratar um trabalhador diário, né, aqueles que naquela época não tinha esse negócio de carteira assinada, né? Então era muito comum essa realidade de você ir para um lugar, no caso ali a praça, e você ficar esperando por alguém vir requerer os seus trabalhos, você ficava esperando para que você fosse contratado para aquele dia. Em Deuteronômio 15, o Senhor instrui para que aqueles empregadores que fossem contratar trabalhadores diários, eles não poderiam reter o salário daquele trabalhador até o dia seguinte, eles tinham que pagar no mesmo dia. E por que isso, queridos? Porque muitas vezes aquele trabalhador trabalhava para ganhar o valor que seria para o sustento dele daquele dia. Então, talvez, só talvez, esse dono da vinha, quando ele chega na praça e ainda vê que tem trabalhadores ali no fim do dia, 5 horas da tarde, ele pensa, o que eles vão comer depois? E aí ele diz, vai lá trabalhar na minha vinha, a gente está precisando de ajuda lá, vai lá. Mas já são 5, não, pode ir. E aí na hora de receber, talvez esse dono da vinha, ele está pagando, porque ele está pensando que aqueles trabalhadores precisariam daquele dinheiro para o seu sustento. Veja que triste. Além de nós não sermos suficientemente gratos a Deus por Ele ter nos chamado, por Ele ter estendido a sua graça para nós e nos chamado para a sua vinha, quando Ele decide estender a sua bondade para outros trabalhadores, nós nos ofendemos com Deus. Esse é o coração do homem. O filho mais velho não pensou na alegria do irmão. Esses trabalhadores não pensaram na alegria dos últimos trabalhadores. Só Deus sabe, queridos, de onde Ele resgatou aquele irmão mais novo. Só Deus sabe o que poderia acontecer com esses trabalhadores da última hora. O que eu sinto quando eu fico sabendo que algum outro trabalhador foi abençoado? Tenho me ofendido com Deus por Ele querer fazer o que quiser com o que é dele. Tenho me ofendido por outros fazerem o que quiserem com o que é deles. A verdade é que Deus é generoso.
E a generosidade dele vive transbordando ao nosso redor, porque ela faz parte da natureza de Deus. Mas a questão é, nós estamos conseguindo ver. Nós podemos perder de vista a bondade de Deus expressada ao nosso redor, porque nós ficamos nos ofendendo pela bondade na vida do outro. Você já olhou para o céu hoje? Você já olhou para os olhos de quem você ama hoje? Você já percebeu quantos sons você consegue identificar? Você já agradeceu ao Senhor, porque não ter comida não é uma das tuas preocupações diárias? Você já agradeceu ao Senhor pelas bondades na sua vida que não são tão óbvias? Você já agradeceu ao Senhor pelos nãos que Ele te deu, pelos livramentos? Você já agradeceu ao Senhor por toda a bondade que você enxerga na vida do teu irmão? Deus é bom, meus amados, embora eu não entenda o porquê, Ele foi muito bom com a gente. Ele foi muito bom com a gente. Sabe, a gente viu que ele começou contando essa parábola porque Pedro perguntou, qual vai ser a nossa recompensa? Então Jesus começa a dizer, olha, fala das recompensas, e daí ele termina dizendo, mas cuida, né, porque muitos primeiros vão ser os últimos. E aí quando ele termina essa parábola, ele diz, muitos últimos vão ser primeiros, e na hora de prestar as contas, pagar, ele chama primeiro os últimos. Então, tudo isso, queridos, isso tudo é proposital. Jesus está ensinando para os discípulos, dizendo assim, olha, fico muito feliz que vocês tenham escolhido me seguir, que vocês estejam nesse caminho, e não se preocupem, a recompensa de vocês, ela existe, ela é gloriosa, mas, cuidado, não pensem que pelo sacrifício que vocês já fizeram, isso lhes garante que vocês vão receber tudo que eu posso dar. Porque você precisa continuar com o teu coração no lugar certo. Você precisa perseverar até o fim. Porque senão vocês que foram os primeiros a me seguir, vocês podem ser os últimos. E isso serve para nós, que já fizemos tanto sacrifício, que já renunciamos tanto, que já trabalhamos tanto. O Senhor está falando, persevere. A corrida ainda não acabou. Amém, amados? Queridos, Ele faz questão de mostrar esse pagamento para os primeiros trabalhadores, porque Ele está dando uma chance para tratar o coração daqueles homens, e tratar o nosso coração, para que a gente consiga se alegrar de verdade, para que a gente se torne o irmão mais velho, que vai atrás do mais novo, para completar a alegria do Pai, para que a gente, querido, se alegre com os últimos trabalhadores da vinha, por Deus tê-los encontrado na última hora. Você já pensou onde os seus irmãos estariam se eles não estivessem desfrutando da bondade de Deus? Onde você estaria? Você consegue pensar? Pense, gaste tempo pensando onde você estaria se Deus não tivesse te encontrado e te chamado, meu irmão. Que o Senhor nos ajude a sairmos do trono. Que o Senhor nos ajude a não nos acharmos melhores que os nossos irmãos. Que o Senhor nos ajude a valorizarmos o trabalho dos nossos irmãos. Que o Senhor nos ajude a enxergarmos os sacrifícios dos outros. Que o Espírito Santo ajuste o nosso senso de justiça. Que Ele nos ajude a sermos como Ele é, bondoso, generoso, gracioso. E que nós nos lembremos que o Senhor é Deus. E Ele faz o que Ele quiser com o que é dEle. Amém? Vamos nos colocar de pé. Ajuda-nos, Pai. Ajusta o nosso senso de justiça. Ajuda-nos, Senhor, a nos alegrarmos com a bondade que o Senhor expressa na vida dos nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, arrancando toda a raiz de ingratidão do nosso coração, de descontentamento. Abre os nossos olhos para que vejamos a Tua graça, a Tua generosidade.
Oh Senhor, nós não somos melhores do que tantos irmãos que estão numa situação tão difícil, mas eu não sei porque o Senhor foi tão bom conosco. E ainda que a gente esteja passando por momentos desafiadores, nós podemos confiar na tua justiça. Tu és bom, tu és generoso, tu és justo. Ajuda-nos a descansarmos na tua justiça, porque tu vês tudo. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa petulância muitas vezes. Perdoa-nos pela nossa crítica. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, em nome de Jesus.